Olha, eu sei que gosto, né, a gente não discute, cada pessoa tem o seu, sua particularidade, mas, gente, é uma coisa que eu não consigo entender, que não entra na minha cabeça, é o gosto de vocês por coisa triste, por drama e por história triste, né? Cara, assim, eu só assisto filme de terror, né? E muita gente, tipo, me critica, né? Porque, porra, tanta coisa pra ver, você só fica vendo isso, e terror atrai coisa negativa, e não sei o quê. Gente, do ponto de vista espiritual e energético, eu me sinto muito pior vendo uma coisa triste, porque é muito diferente, né, da minha energia, do que eu vendo uma história de terror que ela é uma fantasia, entendeu? Porque, mano, tipo, Jason, ele não existe, meu amor. Jason é um zumbi, é uma criança desorientada que se afogou, a mãe dele fez uma macumba braba lá, o cara voltou do mundo dos mortos, ele não morre nem a caralho, o cara é doidão, entendeu? Não gosta de matar criança, não gosta de matar bicho, então assim, que mal que tem de eu assistir Sexta-feira 13 se a gente for comparar com as coisas horrorosas que vocês ficam vendo em filme, gente? Por que caralho, sério, por que caralho que eu vou sentar aqui pra eu ficar chorando vendo uma história triste? Sabe? Sério, antes de eu falar do filme, eu gostaria que vocês me explicassem, por favor, esse entendimento de vocês sobre isso, porque eu não entra na minha cabeça. O que vocês ganham? Tipo assim, sério, vendo um filme triste, vocês ganham o quê? Além de tristeza, vocês ganham o quê? Porque, tipo, o terror é um entretenimento. Você se distrai. Óbvio que você passa um nervosinho, né? Você fica meio assim, com um pouco de medo, né? Ou barulho, dependendo do filme, você toma um susto e tal. Mas, cara, lá no fundo, você sabe que nada daquilo ali existe. Por mais que eu tenha um monte de boneca aqui no meu quarto, eu sei que se eu ficar assistindo um filme de boneca que é mandada do inferno, elas não vão ficar vivas aqui e me atacar. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque o morto não vai sair de lá do túmulo e de puxar teu pé. Não vai, entendeu? Mas eu sou médium, eu sou sensitiva, eu sou realmente uma pessoa muito sensível mesmo. Não só do ponto de vista de espiritualidade, mas em questão de lidar com o ser humano, de captar a pessoa, né, o ambiente, as coisas. Então, assim, é muito fácil ser afetada pelo ambiente ou pelas energias, né? Literais, não estou falando de nada místico necessariamente, não. Às vezes, se eu ver uma situação, pode me afetar. Então, assim, com o tempo, eu passei a conseguir administrar isso para que isso não me machuque tanto. Mas, ainda assim, eu sou um ser humano ainda. Então, tem coisas que essa minha natureza não vai conseguir barrar. A questão desse filme foi uma. Sabe o que é se arrepender? Eu me arrependi, juro, gente, de verdade. Eu fiquei com tanta raiva de eu ter perdido meu tempo vendo esse filme, que assim, você, quando termina de ver uma porra dessa, o que você ganhou? Me responde aí, por favor. Você ganhou o quê? Além de angústia e tristeza e raiva, porque você. Eu não sei vocês, cara, mas eu não sou o tipo de mulher que eu choro assim deliberadamente qualquer coisa, entende? Então a minha certas coisas me dá muito ódio. Esse filme foi uma dessas. E olha que merda. Eu peguei no Facebook, eu tava olhando lá no Facebook, aí vi tiraram uma foto, assim, né, do frame, assim, e colocaram só um diálogo, rapidinho. Ela falando com o cara lá, a garota do filme falando com o cara lá. Aí, um monte de gente, né? Um monte de mulher, né? Ai, eu acabei de chorar. Eu chorei, pipipi, papapó. O que que eu pensei? Eu falei, cara, deve ser um filme que, que, que fala da temática espírita, mas sei lá. Sei lá, na minha cabeça, eu não levei pro lado do crime, não. Você entendeu? Eu vi que na sinopse que a menina tinha sido assassinada, mas eu não pensei que a história fosse tão profunda. Porque a nego tava falando que chorou. Então, assim, eu diante de uma situação dessa de crime, eu não choro. Eu não tenho essa coisa de choro. Eu tenho ódio. Eu fico com muito ódio, entendeu? E a história é triste. Você pensar que
que pode existir essa situação com uma menina que perdeu a vida tão cedo, é muito triste, sim, mas eu acho que a questão da impunidade e do crime em si é muito mais, sabe, muito forte. Passei o filme inteiro com ódio, juro. A razão de eu ter feito esse vídeo, primeiro, é justamente eu querer saber por que vocês. Por que vocês gostam de ver coisa triste, que isso aí realmente não entra na minha cabeça nem a pau. As implicações disso, né, na vida de vocês, porque pra mim é inviável. Eu não tenho como. Não tem como. E eu acho que esse filme, não que eu queira que você vai ficar chorando, não, tá bom? Não quero que você fique chorando, não. Porque eu não gosto de chorar, de ficar triste, nem de ficar com ódio. Mas eu acho que o filme, ele passa uma mensagem muito importante. Principalmente a gente que vive aqui no Brasil, que é um país com tanta impunidade, né? Eu vi falando aqui dos casos de crimes reais, né? Que eu vejo até no Fruto TV e tudo mais. Cara, a quantidade de menininha, de criança que passa o que essa garota do filme passou é muito, muito, muito grande. E eu não entendo por que, aliás, eu entendo, né? Enfim, já falei isso aqui em outro vídeo, por que isso é tão pouco falado, né? Tão pouco mostrado nos jornais, na TV. E eu acho que é muito importante que vocês repassem essas informações para seus filhos, que vocês ensinem sobre isso para as crianças, para que elas se liguem na maldade, para que elas vejam, porque esse filme ele foi baseado em um fato real. Veja bem, acho que o livro, né? Ele tem um livro, eu procurei saber, ele tem um livro, aí fizeram esse filme baseado no livro. Tem um caso da menina que eu esqueci o nome aqui, eu vou ver se eu boto depois, que só foi solucionado recentemente, inclusive mais de 40 anos depois. Mas acontece. Então a gente às vezes está lidando com pessoas que elas são, não vou falar a palavra aqui para o YouTube não pegar, mas elas são esse tipo de pessoa. E ninguém fala sobre isso, ninguém vai demonstrar sobre isso abertamente. Só que crimes assim acontecem justamente porque eles estão entre nós. Eles estão dentro da nossa família, eles estão dentro do nosso círculo social, sabe? Pode ser algum amigo nosso, pode ser alguma pessoa que trabalha com você, alguma pessoa com a qual você não vai ter uma suspeita de deixar seu filho entrar num carro, por exemplo, para pegar uma carona. Spoiler, se você quiser pular essa parte. A menina, ela é atraída para um lugar, por um vizinho. Ele, né, essa parte do filme é horrível, porque é muito, muito bem feito, infelizmente, assim, e deixa de forma clara que a menina foi estuprada, obviamente, e que, enfim, foi um processo horrível. Só de eu falar me arrepio, cara, sério. O desconforto que isso me causa, nenhum filme de terror me causa. E mostra esse processo todo da garota, do momento em que isso acontece, não mostra a questão, graças a Deus, não mostra explicitamente a questão do estupro, mas mostra o momento em que ela, tipo assim, ela realmente morreu, ela chega a falar da hora e que ela sentiu e tudo mais, e ela sai dali e, de fato, né, fica aí entre o limbo, ela não vai direto pro céu. Todas as implicações seguintes a isso, que dizem respeito à morte dela, tudo que acontece com a família. Então é muito angustiante você ver o impacto de uma merda dessa na vida de uma pessoa, sabe, de uma criança, mas da família dela também. E você pensar que isso acontece pra caralho aqui no Brasil, gente. Isso acontece muito, muito. Então eu acho muito importante vocês mostrarem esse filme pros seus filhos, né, pros seus sobrinhos. É muito importante vocês falarem desse tipo de situação. E pode mostrar esse filme sem medo, porque ele não tem nada explícito. Como eu falei, as cenas são muito bem feitas, assim, pra não serem explícitas, até porque trata-se da situação com uma criança, né? Mas, ao mesmo tempo, fica muito, muito impactante, sabe? Sem ser aquela violência gráfica, aquela coisa muito aberta, né, a respeito do estupro, principalmente, mas você percebe aquilo de uma forma muito impactante. Eu acho que esse papel de precaução, esse filme pode cumprir, entendeu? Então, assim, esse filme tem pelo menos uma finalidade. Ele vai servir para alertar crianças, adolescentes, e ele vai ter um fim educativo, de certa forma.
né? Agora, a parte de você gostar de ver esse tipo de coisa pra ficar chorando ou pra ficar com ódio, que foi o meu caso, sabe? Ficar triste, porque apesar de eu não ter chorado, eu fiquei triste, fiquei... Não tem como você não parar pra pensar nessas coisas, gente, não tem. Eu, graças a Deus, não quero ter filho, não vou ter filho, mas né, eu tenho crianças na minha família, eu vou, obviamente, sentir sempre que eu ver uma criança passando uma coisa dessa. Então, acho que é importante a gente divulgar, sim, esse tipo de informação e ver. Então, passa isso aí para os seus filhos. E quem for adulto também dá uma olhada, né? Porque parece que às vezes a gente esquece que esse tipo de monstro existe. A gente esquece que esse tipo de coisa acontece, né? Infelizmente, aqui no Brasil, principalmente, com tanta frequência. Gente, por hoje é só. Um beijão. Até.